psiquiatras e demais áreas do conhecimento que investigam o comportamento humano. Por aqui, o que posso fazer é levantar hipóteses com base na constituição da sociedade na qual convencionamos viver. Penso que é possível relacionar esse apego a padrões, perspectiva a qual o termo normal tem sido usado, ao triunfo do racionalismo no início da Idade Moderna. A dita normalidade aproxima um pouco mais a expectativa da realidade. Isso se dá a partir da repetição de padrões. Mas isso daria uns 5 comentários para que pudéssemos avaliar os prós e contras da padronização. Por enquanto, não parece difícil de concluir que não estava e não está bom. Nem o novo, nem o velho normal. Que venha outra coisa. Que tal algo não tão normal? Voltamos a semana que vem. Você ouviu o comentário do professor Sérgio Nunes Lopes. Todas as segundas ao meio-dia, aqui na Integração FM. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados! Integração FM 87.5. Meio-dia e 12 minutos, segunda-feira, 26 de outubro de 2020, 23 graus e meio, tá marcando a temperatura aqui no Alto da Bela Vista. Uma boa tarde para vocês. Estamos no ar com a programação do programa A Voz que Fala e Ensina. Hoje, com os nossos convidados aqui no estúdio, teremos a presença da Mara Betina Fornec, secretária de Educação e Cultura, também da Carolina Kreimeyer, do Transporte Escolar, a Joyce Johan, nutricionista, e junto com a gente aqui nos estúdios está o Lucildo Allert. Ele é professor, economista, consultor. Boa tarde, Lucildo. Bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Integração. Um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre o projeto que a gente está desenvolvendo. Que legal. Projeto bem bacana aí sobre uma cartilha, né, que está sendo desenvolvida aí. Autor, então, é você quem está fazendo a cartilha? Sim. Que é um projeto que foi pedido pela Prefeitura da Westfália, dentro das possibilidades da Lei Aldir Blanc da cultura. Então, Westfália está buscando coisas relativas à cultura. E como nós temos um grupo amigos do Sapato de Pau, a gente assumiu a incumbência de trazer o cotidiano dos westfalianos. Então nós estamos reunindo as palavras mais utilizadas no dia a dia, tanto na propriedade rural como na conversa em família e conversa com pessoas mais próximas. E a gente então tentou fazer isso trazendo lá o chamado Sapato de Pau, juntamente com português, alemão e inglês. Então, em função dessas 4 línguas, isso se torna interessante não só para a Westfália a questão, porque também tem alemão e inglês nessa história. Então, quem sabe, por isso a gente quer trazer isso para o pessoal, de repente, aqui em Arroio do Meio, aproveitar. E eu quero desafiar o pessoal aqui do Hunsrück, porque a gente pode fazer uma parceria e onde está o Sapato de Pau pode ser colocado o Hunsrück. E isso é uma coisa que poderia ser aproveitada no próprio ensino do inglês, no ensino do alemão, nas escolas e até como oficinas para o pessoal resgatar a cultura aqui existente em Arroio do Meio. E baseado no que foi realizado este trabalho? Bom, nós temos o Grupo Amigos Sapato de Pau, ele já trabalha há 7 anos com a questão do resgate da cultura do chamado Sapato de Pau, que hoje nós chamamos Língua Westfaliana Brasileira. Então, foi lançado no ano passado, foi lançado o dicionário, e a gente está trabalhando também na questão da gramática. E aí surgiu essa ideia, como existe um dinheiro
que vem do governo federal para atender aspectos da cultura na pandemia, e Westfalia achou interessante de fazer editais para exatamente beneficiar as diversas expressões culturais, como os corais, o grupo de danças, e aí também o nosso grupo Amigos Sapato de Pau foi envolvido nisso. Então, a gente assumiu essa incumbência, nós já tínhamos uma boa parte pronto, e a gente foi fazendo, e claro, o que nós temos hoje não está totalmente finalizado, porque nós precisamos ainda fazer a revisão, mas o protótipo está pronto, a gente trouxe ele aqui e a gente quer entregar isso durante o mês de novembro, deixar isso pronto para Westfalia. No momento que a gente recebe aqui a Mara, a Joyce, também a Carolina, né? As meninas já podem se acomodando aqui, fiquem bem à vontade, né? A Joyce, se quiser puxar mais um pouquinho para cá, encostar a porta lá também, Joyce, fica à vontade aí. São as nossas convidadas também, junto com a gente, a Mara. O Lucildo, aqui nós já estamos tocando ficha aqui no assunto da cartilha, aqui, que é bem interessante também para os alunos, né? Então, muito legal. Mas quantas palavras tem nessa cartilha, Lucildo? Olha, eu não somei ainda. A ideia que nos foi colocada é que deveria ter pelo menos 100 verbetes. Eu acho que isso está multiplicado por 10. Uhum. Então, a gente foi trabalhando, eu não contei, mas com certeza aquilo que é a exigência lá no edital, nós vamos com certeza atender. Porque a gente foi juntando várias coisas, por exemplo, dentro de casa, os trabalhos que faz dentro de casa, tem que lavar roupa, tem que fazer comida, então, todas aquelas coisas, e a gente enfocou muito a propriedade rural, do que é feito, tem que lavrar, tem que plantar e tal, todas essas coisas, e como cumprimentar, como se despedir das pessoas, como a aparência das pessoas, números, cores, meses, as estações do ano. Então, aquele dia a dia que a gente retratou aqui nessas 4 línguas. Você trouxe junto? Sim, eu trouxe aqui a cartilha de expressões do cotidiano dos westfalianos. Como eu estava dizendo, a minha vontade é estimular o pessoal aqui de Arroio do Meio de fazer, e a gente pode fazer uma parceria, de transformar isso também para o Hunsrück. Então, estaria a princípio pronto para alemão, inglês e português, só teria que trocar as palavras do westfaliano para isso. Então, eu estou desafiando Arroio do Meio para isso. A secretária de Educação está aqui. Boa tarde, Mara. Microfone, se quiser utilizar ali, fica à vontade. Boa tarde, boa tarde. Olha, é um desafio bastante grande, mas nós temos uma professora de alemão na rede. Quem sabe a gente pode se desafiar dessa forma, né? Inclusive, a gente não fez ainda a revisão final. Até a gente colocou aqui também as regras ortográficas de como escrever e tal, que pode ser perfeitamente utilizados no Hunsrück sem maior problema, com exceção de algumas questões que são específicas do westfaliano. Por exemplo, o westfaliano tem algumas expressões mais próximas do inglês. Por exemplo, o inglês tem o tu, que é you, e o sapato de pau tem do. Então, aquele u mais acentuado, e o próprio we, nós temos a expressão nós temos a expressão V, só a pronúncia é do V. Então tem algumas coisas que isso não se aplica no Hunsrück, mas o restante sem problema. E a gente está em linha com o Cleo Altenhofen da URCS, que trabalha o Hunsrück também. Então a gente está tentando ver, de repente, um projeto para o próximo ano, a gente pensar sobre isso. Então essa é a ideia. Então eu vou colocando aqui para o pessoal que quiser depois dar uma olhada. Então só para, quer dizer, tem sobre as pessoas, tem hobbies, higiene pessoal, aspectos de religião e até palavrões. A gente colocou alguns que a gente sabe que os antepassados usavam alguns palavrões. Expressões de tempo, então horas, dias de semana, meses, estações do ano, informações meteorológicas, se vai chover, se vai fazer tempo bom, números e cores, o vestuário e acessórios pessoais, corpo humano, alimentos e tipos de refeições, utensílios domésticos, tem organização de domicílios, cômodos, móveis da casa, a propriedade rural, as construções, máquinas e implementos, ferramentas rurais,
características de solo, atividades na propriedade, serviço doméstico e na propriedade, animais, empreendimento, fabris, profissões. É isso que tem tudo aí. E daí, no caso, são as 4 línguas, né? As 4 línguas. Tipo, sempre... arado vai falar em sapato de pau, depois português, inglês e alemão. Isso. Então, a gente colocou na ordem, primeiro westfaliano, que é relativo, aí português, alemão e inglês. Então, tem todas aqui a saudação, conversação. E até a gente procurou criar, então, essas palavras, as tecnologias novas, que não tinha antigamente geladeira, ar-condicionado, todas essas coisas. A gente procurou, a gente utilizou para nós criamos algumas palavras. Por exemplo, nós temos o telefone celular, que antigamente não existia. Então, ele tem vários nomes. Por exemplo, o alemão chama de handy, mas o inglês tem um nome mais interessante, o smartphone. Então, isso nós traduzimos para o sapato de pau, que é Schlauphone. Então, isso também dá para entender em alemão. Até o cônsul de Porto Alegre disse por que os alemães não pensaram em dar, em vez de handy, chamar de Schlauphone, que era muito mais interessante. Então, a gente procurou trabalhar um pouquinho nas horas vagas, que a gente não tem muito, mas sempre procura achar, porque esse é um trabalho voluntário, então ele não tem custo, não é um trabalho para fins econômicos, e sim é um trabalho cultural. Então, achei interessante também para vocês conhecerem. E está aí o desafio. Quem sabe a gente faz uma parceria para o próximo ano, de a gente disponibilizar isso aí, vocês trabalharem em conjunto e a gente fazer uma publicação posterior para uso nas escolas. Eu até nem apresentei, nem deixei o Lucildo se apresentar, né? Mas apresentei como consultor, economista, mas exatamente eu também não sei. Lucildo, quer se apresentar para as gurias, então? Na verdade, a minha função, eu fui professor durante 26 anos na Univates, mas não na área da educação, e sim na área da gestão. Mas eu sempre tive um interesse muito grande pela cultura, pela história, e a gente já publicou faz 20 anos agora o livro da família Allard, então a gente procurou fazer isso, de trabalhar. E quando eu me aposentei, foi em 2012, na Univates, eu dizia para o pessoal, bom, eu vou fazer um pós. Aí o pessoal me dizia, mas para quê? Tu quer te aposentar? Eu digo, exatamente, eu quero fazer um pós para me aposentar. Então, eu me desafiei, fiz um pós em aprendizagem, ensino e aprendizagem da língua alemã em Ivoti. Então, fui o único homem junto com as professoras ali, foi um desafio enorme, mas acabei conseguindo atingir o objetivo. Então, eu busquei um pouco isso para a gente não estar numa área que não parece que não aprendeu nada nisso. Então, eu busquei um pouco nisso, foi assim um desafio particular que me ajuda bastante hoje nesse trabalho. Então, eu coordeno o grupo Amigos Sapato de Pau já há 7 anos, que nós temos lá na Westfália, nós temos 2 horas por mês, onde nós conversamos, nós cantamos, a gente tem vários cantos já traduzidos para essa língua westfaliana brasileira, inclusive o hino oficial da Westfália. Nós temos gravado ele e tal. Então a gente é um pouco louco, mas a gente vai fazendo isso. E junto com isso eu exerço também atividades, vamos dizer, profissionais, que a gente tem uma empresa de pesquisa, então a gente faz pesquisas de várias formas e tal. Até agora foi uma época bem difícil, né? Devido às campanhas a gente tem um monte de pesquisa, mas nem por isso a gente está em casa trabalhando 3 pesquisas ao mesmo tempo, mas tudo bem, a gente está aqui. Dá para, com uma certa idade, a cabeça parece que ajuda um pouco a se organizar. É isso aí. O Lucildo também é nosso consultor aqui na Rádio Integração. Quando a gente precisa de um apoio dele, ele também aí sempre presta, né, o seu precioso tempo aqui para ajudar também na nossa organização. Então, te desejar sucesso, tudo de bom. Será que a dona Gerta vai aparecer aqui também? Só falta ela, né? Agora o Ângelo já veio dos crepe, né? Sim, sim. O Ângelo, que tem a crepe do alemão. Agora hoje veio o Lucildo. O Alan tá sempre aí junto com a gente, né? Sim.
Pra quem não sabe, o Lucildo é meu sogro, então, né? Tem que tratar ele com muito carinho também. Né, Lucildo, isso? Isso aí, beleza. E vai ter mais oportunidades aí que a gente tranquilo. vai Eu quero deixar melhor esse tempo aí para o pessoal, mas eu achei interessante elas conhecerem e vocês podem pedir para a Ana, a gente passa para vocês e quem sabe ano que vem a gente conversa junto. Tá certo, então. Muito obrigada. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Já percebeu que tudo o que você precisa você encontra aqui em Arroio do Meio? Comprando no comércio local, você fortalece a economia, aumenta as chances de expansão dos negócios, gera empregos e é perto da sua casa. Quando você apoia o comércio da nossa cidade e do seu bairro, todos ganham. Compre de quem está perto de você. Apoie o comércio, a indústria, prestadores de serviço, turismo e o agronegócio de Arroio do Meio. E grave um vídeo fazendo a sua indicação. Arroio do Meio, eu indico. Realização CDL, apoio Prefeitura Municipal e a Cisam. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol, gostoso como um carinho. Agora são 12h28, estamos de volta aqui com a programação A Voz que Fala e Ensina. Hoje, segunda-feira, 26 de outubro. E aí, tudo bem com você? Tem alguma pergunta, quer participar? Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. Já estamos recebendo a participação do Eduardo Eli. A Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio se interessa muito nessa questão linguística, já que um dos nossos objetivos é a valorização dos falares regionais trazidos pelas imigrantes. Gostaríamos de manter o contato aí com o Lucildo, né? Então, Eduardo Eli, um abraço aí para você, também lá para Carolina. Ainda aqui também participando a Marli Petri e o Írio aí no Passo do Corvo, estão desejando para nós uma boa tarde. E também a Dulce Ramos e o Plínio aqui em Rui Barbosa, Arroio do Meio. Os filhos, o Fábio, o Fabrício, as noras Aline e a Tiele, também um beijo aí para vocês. Vou mandar ligeirinho um abraço aqui também pro Dircilei Weitzman, também está participando aqui com a gente, desejando uma boa tarde, uma ótima semana. O Gerson Teixeira, boa tarde, um abraço. A Glaci Schmidt-Haus, a Lourdes Petri Schmitz, a Marlise Fier, boa tarde, acompanhando o programa. Beijo, Marlise. Fernando Dick, a Débora Silva também. Um beijo para vocês. A Franciele Sattler, desejando uma boa tarde, uma boa semana. A Rosângela Alves, também uma boa tarde. O Rogério Fier, um abraço. A Rosemary Dalmagro, também desejando aí uma excelente tarde. A Carla Gatti vai com a Ana e com as meninas aqui. A Giovanni Trezel, também um beijo para você, querida. Fabrícia Costa, boa tarde. Ainda participando a Marlise Souza Clark e também a Liviane Brian Cadori, boa tarde, uma ótima semana a todos. Muito obrigada igualmente aí para vocês. E também compartilhou aqui a Marlise Fier, né? Já compartilhou a nossa live hoje. Então vamos lá, né? A Mara já deu o seu boa tarde aqui na integração. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, Joyce? Tudo bom, Anne? Retornou na Rádio Integração. Gostou de falar aqui, né? Ah, nossa, muito. Que legal, então. Hoje a gente vai também dar as boas-vindas aqui para Carolina. Tudo bem, Carolina? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem? É um prazer estar de volta. Pois é, né? Todo mundo retornando aqui na Rádio Integração. Que ótimo, né? Falar um pouquinho de merenda escolar, transporte escolar e a merenda, saber como é que vai voltar. Mas a gente precisa saber se as aulas vão voltar. Mara, o que você me diz?
Ana, eu não dei boa tarde, eu só cumprimentei o Lucildo. Eu quero Então, dar muito boa bem-vinda. tarde. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde, Ana. Um prazer sempre estar aqui na Rádio Integração, que é nossa parceira, né? Nossa amiga abriu um espaço importante para a gente poder divulgar as nossas questões junto à nossa comunidade escolar. Pois então, a aula volta sim. A aula volta, na verdade, a aula nunca terminou, não terminou, Sim, mas ela volta presencialmente. Quarta-feira agora, dia 28. Porque lá em Mato Leitão as aulas não voltam mais no dia 28, né? Já foi adiado de novo. Ah, é? De Mato Leitão eu não tinha tido. Joyce de lá. Joyce. Podia ter trazido essa informação, Joyce. Tava tudo pronto para voltar, e daí então o vizinho da minha mãe disse que a aula não vai retornar no dia 28. Aí eu não sei como é que ficou agora, até pensei que aqui também não fosse retornar, né? Não, na rede municipal as aulas estão confirmadas para o dia 28. A gente sabe que o Colégio Bom Jesus também retorna dia 28, com os anos finais e ensino médio. Uhum. E o Guararapes, a gente está aguardando, a diretora Silvana já se manifestou que nesta semana não retorna, as aulas não retornam presencialmente, em função de que eles estão com uma dificuldade tanto com pessoal de limpeza, né, assim, o setor de pessoal, eles não têm funcionários suficientes para manter os protocolos de higienização. Só olha se está bem ligado. Para cima. Sim. Agora tá. sim? Uhum. Tá ligado. Então, eles não retornam o Guararapes nesse momento. A gente vai receber alguma orientação a partir do momento que eles tiverem as coisas, né, organizadas, do tipo que o Estado tenha mandado todos os EPIs e também mandado um novo funcionário, alguns funcionários para poderem dar conta da higienização. Mas o município, as escolas municipais retornam. Dia 28, então, elas retornam com alunos do 8º e do 9º ano. E no dia 29, então, voltam os alunos de 6º, 7º e também 8º e 9º ano. Naquela organização que nós conversávamos na semana passada, né? Uma semana um grupo volta, como a gente só pode atender 50% da capacidade da escola. Numa semana um grupo retorna e na semana seguinte o outro grupo retorna nesse contingenciamento de ações, né? Certo, e a nutricionista retorna? Sim, também. Estamos já com tudo organizado para esse retorno. De que forma vai acontecer, então, na área da nutrição, da merenda escolar? Então, como a Mara também comentou agora, dos 50%, nós estaremos com horário reduzido de atendimento. Vão ser 3 horas de atendimento de manhã e 3 horas de atendimento à tarde nas escolas de ensino fundamental. As escolas de educação infantil, quando elas retornarem, elas vão ter um atendimento de 4 horas em cada turno. E como esse horário é reduzido, nós não vamos fazer um intervalo para não provocar nenhuma aglomeração. Os alunos, a gente sabe que nos intervalos fazem grupinhos. Então, o intervalo entre as aulas, entre essas 3 horas de atendimento, não vai ocorrer. A merenda, então, vai ser servida, um lanche, na sala de aula, naquelas escolas que se organizaram, que conseguiram fazer um distanciamento entre as classes de 2 metros entre elas. Porque no momento do aluno receber o lanche, ele vai ter que tirar a máscara. Então, 2 metros de distanciamento entre um e outro é seguro para ele poder fazer essa refeição na sala. Temos também realidades nas nossas escolas que não conseguiram fazer esse distanciamento e conseguiram só atender 1,5 metro. Então, essas turmas vão ocupar o refeitório da escola. Mas daí também nós precisamos higienizá-lo após essa turma se retirar para receber a próxima. Então, tem toda uma organização que é particular de cada realidade. Não posso afirmar que o município vai agir de forma unânime, porque cada escola se organizou de uma forma. Mas então esse lanche não é uma refeição muito farta, muito grande, porque esse aluno ele vai logo para casa também, né? Então ele vai ter o almoço, então a gente não quer também competir com essa refeição do almoço. Então é um lanche assim de uma porção unitária, que não vai ser necessário utilizar prato nem talheres. Então, estamos pensando em lanches que ele pode estar recebendo na própria mesa, né, da classe, como uma fruta, ou uma porção de bolo, uma porção de pizza, que dê para ele fazer a refeição ali mesmo, no local onde ele está sentado.
Certo. E a compra da merenda escolar, isso tudo já tá sendo realizada? Sim, nós fizemos uma nova licitação e ela então foi homologada, está tudo certo, né? Mas como ficou bastante próximo ao reinício das aulas, nós fizemos uma compra emergencial e a partir de amanhã esses alimentos já estarão sendo entregues nas escolas, que são nesse momento 6 que estarão voltando, né? São as nossas escolas, as maiores que nós temos e atendem o público dos anos finais. As outras, depois, quando elas retornarem, também vão estar recebendo os alimentos antes do reinício. Depois de amanhã, então, já temos o retorno. Sim, e já temos cardápio, as merendeiras já receberam, já está tudo pronto. E todas as escolas têm as merendeiras, conseguiram? Tinha uma escola que não tinha, né? Ou era faxineira que estava faltando? Não, na verdade, nas escolas municipais... não era municipal, acho que era na... Nas escolas municipais está tudo organizado, sim. A gente teve... a gente tinha uma demanda de merendeiras maior. Essa demanda era maior em função de que a gente oferecia almoço em muitas das escolas. Ou comida quente, pratos quentes, o que dá uma demanda maior de serviço, né? Como agora a merenda vai ser uma porção... a gente vai conseguir organizar que inclusive as merendeiras auxiliem no processo de higienização do refeitório, da cozinha e também de outros espaços da escola. Mas está tudo ok, está tudo organizado, sim. Carolina, e a questão do transporte escolar, tá? Como é que tá? Então, o transporte escolar ainda também retorna a partir do dia 28. Nós já fizemos reunião com os prestadores de serviço do transporte escolar, onde também foram passados os protocolos e as informações referente às boas práticas sanitárias, onde eles terão que se adequar, assim como as escolas. O transporte também vai ter que passar por essas alterações, né? Então, da capacidade máxima também é de 50%. Então, para garantir esse distanciamento entre um aluno e outro, eles vão isolar os assentos excedentes. E a utilização de álcool gel, então do uso obrigatório de máscara também. Uma alteração importante que eu acho que nós precisamos destacar é a obrigatoriedade da apresentação de uma autodeclaração diária de ausência de sintomas gripais. Então, o aluno, ao embarcar no transporte, ele precisa apresentar essa autodeclaração assinada pelos pais ou responsáveis e ela vai vir no verso da passagem escolar. Então, assim que o aluno retornar para a escola, ele vai receber as passagens e no verso tem essa autodeclaração, que terá que ser assinada todos os dias e entregue no momento do embarque ao motorista do ônibus. E tem medição de febre na entrada? Não, no transporte escolar não. Eles vão fazer isso no momento da chegada na escola. Então, para garantir assim, que o aluno não apresentou nenhum sintoma gripal nas últimas horas, ele vai trazer essa autodeclaração assinada pelos pais. E durante a pandemia, assim, que não teve aula, como é que foi o trabalho desses motoristas? Então, eles receberam, através de uma lei que foi aprovada então, na Câmara de Vereadores, eles receberam uma antecipação do pagamento e que vai ser descontada a partir do retorno. Então, eles receberam 50% do valor que eles estariam recebendo normalmente com o transporte, então como um auxílio também para eles conseguirem manter os funcionários e as empresas. São empresas contratadas, assim, fora da prefeitura, não é? Isso. São 8 empresas que passaram pelo processo de licitação, 8 empresas contratadas. Terceirizadas. Isso. Certo. Eu acho que a gente tem que ressaltar, assim, nesse momento de retorno, muito importante, tanto no processo da merenda, como no processo do transporte, mas também no ambiente escolar como um todo, né? Na semana passada a gente falava da parceria com as famílias e do agradecimento que a gente tem que ter com as famílias por todo esse período, né? Mas ressaltar que as famílias conversem com os seus filhos, tentem problematizá-los no sentido de que a gente precisa da ajuda de todos para que os protocolos sejam seguidos, né? Se a criança tem sintoma gripal, se a criança apresentou febre em casa, que ela fique em casa, né? A gente não pode colocar em risco todo o restante do grupo, né? Em função de uma criança que a gente acha que daqui a pouco não é febre ou não. Porque todos vão ter acesso, todos vão ter o direito de participar das atividades, mesmo que sejam remotas, mesmo que seja via online.
mas também tem o direito de estar na escola. Então, se essa criança aparecer na escola, vier para a escola com algum sintoma gripal, a orientação da Secretaria de Saúde é que a criança seja, então, aferida a febre, e a gente chame a família, e aí sim ela vai ser encaminhada para o posto de saúde, e possivelmente a família toda entra em quarentena, o que é um prejuízo ainda maior para essa família. Então, que as famílias tenham essa ciência de que se não estiver bem, se a criança não estiver bem, mas não tem febre, mas não pode ser coronavírus porque a gente não teve contato com ninguém. Mas a gente tem uma responsabilidade enquanto escola com toda a comunidade escolar. Então, se apresentar sintomas gripais, a gente vai ter que seguir esse protocolo, o que pode fazer com que toda a família entre em quarentena. Então, esses cuidados, né? No ônibus, não vai mais ter criança de pé, não pode mais ter circulação, elas têm que ficar sentadas. E o espaço que a escola vai ter de interação e de movimento é o espaço da sala de aula. Então, que as famílias também estejam cientes disso, que a escola não vai mais, neste momento, não vai ser um lugar onde eles vão interagir, correr, brincar, se abraçar, se reencontrar, contar as novidades, porque a gente sabe que esse também é um dos objetivos da escola, né? Querendo ou não, as crianças também gostam de ir para a escola para ter esse tipo de interação, que neste momento não será possível. Então, a gente precisa dessa parceria da família, de que esteja consciente de que se vai encaminhar seu filho para a escola, que seja tanto cuidado com o horário, que a gente falava na semana passada, né? A escola vai abrir e a criança já vai ir direto para a sala de aula, não vai ter espaço de interação, assim como quando encerrar a aula, a criança vai para casa ou vai para o transporte. Mas esses cuidados a gente precisa garantir, precisa ter, para que a gente mantenha a escola livre, né, de qualquer situação que nos deixe desconfortáveis, né? Sim. E Joyce, a criança tem que trazer toalhinha junto, uma garrafinha com água, como é que funciona? Bem importante. Sim, a gente orienta que cada um traga a sua garrafinha já abastecida com água, né? Mas se caso vier a acabar a água, alguém vai abastecer de novo na escola, né? Não vai ficar sem tomar água. O que só está nesse momento proibido é o uso do bebedouro, né? No caso do aluno sempre colocar, né, a boca lá no equipamento, né? Então isso não. E eu também gostaria de reforçar, Ana, caso alguma família esteja agora, ao me ouvir, interpretando que nós vamos oferecer muito pouco, né, de lanche para esse aluno, que ele vai ter fome, eu sugiro que essa família comece a estimular o hábito do café da manhã. A gente sabe que tem muitas crianças que acordam e vão direto para a escola. Isso antes mesmo, quando estava tudo correto, tudo normal. Mas o café da manhã é a refeição mais importante do dia, porque você vem de horas e horas de jejum. Então, eu sugiro que a família comece a implementar esse hábito, porque é muito saudável, né? Você ter já a primeira refeição do dia com um pouquinho de cada grupo alimentar. E outra coisa que vinha muito, que as merendeiras traziam, né? Era que o aluno sempre já vinha de manhã com dor de cabeça, dor de estômago, achando que era de alguma coisa que ele tinha comido na escola. E às vezes é a ausência da refeição. Ele foi dormir na noite anterior, a última refeição foi 7, 8 da noite. Então, até ele ter a refeição no outro dia o intervalo é muito longo. Então, às vezes a dor de cabeça, a tontura vem da ausência de alimento. E durante todo esse período da pandemia, Joyce, eu sei que você esteve aqui, o que você fez, assim, algum trabalho à distância com eles, via WhatsApp? A gente ficou mais na capacitação da merendeira. Elas tiveram que fazer cursos de boas práticas, porque elas tinham, então, esse tempo disponível, né? Então, se trabalhou bastante em cima desse profissional e agora, recentemente, nós fizemos cursos de capacitação com o aprendizado de receitas novas e também já começamos a capacitar esse grupo em relação aos protocolos que elas devem seguir, né, no retorno com o preparo seguro dos alimentos, que, na verdade, nunca deixou de ser seguro, mas agora tem que ser mais enfático, com mais cuidado ainda.
Certo. Tá chegando uma pergunta aqui, mas não para Joyce, para Carolina, a questão da passagem. A Clarice 13, eu quero saber como é que vai ficar a compra da passagem. Isso. Então, para os alunos do ensino médio, que são os alunos que compram a passagem, a gente precisa ainda aguardar a liberação do Estado. A gente pediu para que o Estado avise pelo menos uma semana antes, para que a gente providencie, então, essa venda das passagens. Isso. E os alunos do ensino fundamental, eles ganham a passagem. E quem não tem a passagem, vai poder viajar igual? No caso dos ônibus de linha... Sim, então eles vão ter que adquirir direto com o ônibus, as linhas elas vão retornar também. Eu acho que é importante destacar a questão dos horários. A gente também ajustou com as empresas que, para evitar essa aglomeração e o contato com os outros estudantes, esse horário vai ser o mais próximo possível do início das aulas, que não vai ter grande alteração, uma vez que os horários permanecem os mesmos de início. Mas o horário de término ele foi modificado, então também conversamos com as empresas para que eles busquem antes. Então essa viagem que era antes feita com ônibus de linha vai ser agora contratado, um contrato emergencial, para que seja possível esse retorno antes do horário, que é o da linha, que terminaria mais perto ao meio-dia. E com essa capacidade de alunos que a escola vai receber, né, que no caso é a metade, pode continuar sendo tipo um ônibus para determinada localidade, ou vai ter que colocar mais que um transporte para uma mesma linha? A princípio a gente vai conseguir atender com a mesma capacidade dos veículos, uma vez que os alunos também vão a cada 15 dias para a aula. Então, como também vai ser 50% a cada semana, a gente consegue manter os mesmos veículos. E a gente também vai avaliando conforme, se mais alunos retornarem, se for necessário, a gente pode ampliar o número de veículos. Certo, vou fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna aqui nos estúdios com o programa Voz que Fala e Ensina. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados! Integração FM 87.5. Já percebeu que tudo o que você precisa você encontra aqui em Arroio do Meio? Comprando no comércio local, você fortalece a economia, aumenta as chances de expansão dos negócios, gera empregos e é perto da sua casa. Quando você apoia o comércio da nossa cidade e do seu bairro, todos ganham. Compre de quem está perto de você. Apoie o comércio, a indústria, prestadores de serviço, turismo e o agronegócio de Arroio do Meio. E grave um vídeo fazendo a sua indicação. Arroio do Meio, eu indico. Realização CDL, apoio Prefeitura Municipal e a CISAM. Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação. E é assim que uma região melhor a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce. Acesse www.integraçãofm87.com.br. Agora, faltando 11 minutos para 1h, uma boa tarde para vocês. Estamos aqui com a nossa live para o facebook.com/Rádio Integração FM Arroio do Meio. Você pode estar nos assistindo, então, o pessoal aí que está com o radinho ligado. Ah, mas cheguei só agora, não consegui pegar o início do programa. Não tem problema, viu? Vai ficar ali registrado no nosso Facebook e também na nossa página no YouTube. Mandar uns abraços aqui, participando hoje, em especial, desejando uma boa tarde para nós. É a Clarice 13, eu tá perguntando aqui mais uma pergunta ainda, né, Clarice? Daqui a pouquinho eu vou passar aqui pra Carolina responder. Mandar um abraço pro Klaus, também que tá sintonizado, o Alcírio também vai com a gente, a Luciana, um beijo, ainda a Maica Ramayer, boa tarde, na escuta, obrigada, Maica. A Ilone também tá sintonizada, o Arcilo aqui em Rui Barbosa. Também aqui a Clarice, como vai ficar com as compras das passagens? Já respondeu aqui a Carolina. A Graziela Luiza
desejando uma boa tarde. E a Clarice colocando ainda, mas nas passagens tem a data em cima, como vai funcionar? Pois o aluno não vai saber que dias ou turmas que ele vai frequentar. A gente já vai te responder, tá bom, Clarice? Um abraço para Marlise Maria Bart Hergsel, desejando uma boa tarde. A Cristina, também aqui participando, boa tarde. Como vai ficar referente ao uso dos ventiladores e splits na sala de aula? Obrigada aí pela pergunta, Cristina. E a gente vai saber então aqui, né, Mara? Como é que vai ficar essa questão aí? Pode ligar ar-condicionado, ventilador? Então, existe uma orientação por parte do protocolo do governo do estado de que a gente tem que garantir que as salas de aula tenham a renovação do ar, né? Tem que ter algum tipo de ventilação natural para que o ar seja renovado sistematicamente, enfim. E aí as escolas têm um desafio também de avaliar se os seus condicionadores de ar, se os aparelhos, se os seus equipamentos fazem esse tipo de renovação. As constatações que a gente tem feito é que eles não fazem, que eles são aparelhos que têm, como aquele que a gente tem em casa, que fecha tudo e liga para refrigerar o ar, né? Uhum. Então, o que a gente vem sugerindo? Que se evite ao máximo, o máximo que a gente puder, tanto ventiladores como ar-condicionados. Mas a gente sabe que é humanamente impossível em algumas situações, assim, tem salas de aula que pegam o sol o dia todo, ou a tarde toda. Então, caso isso seja insuportável e não possível de manter a atividade pedagógica de forma coerente, confortável, que mantenha as janelas e as portas abertas para daí sim ligar o ar-condicionado. Mas tem que manter, então, a ventilação natural, pelo menos de alguma forma, né? E aquelas cortinas de ar não tem? Não, nas salas de aula não tem. Nas portas, onde o ar fica ligado? Não tem. Nesse momento não tem. Carolina, acho que eu passo para a Carol para responder a questão do transporte. Isso. Então, respondendo a pergunta, como as passagens elas são mensais, a gente entrega sempre um mês inteiro para os alunos do município e vende o mês para os alunos do estado e da escola particular, do Bom Jesus, o que nós orientamos as famílias? Que elas guardassem as passagens que sobraram, no caso do Guararapes, sobraram então 16 passagens e 15 nas escolas municipais. Então, que elas guardassem para serem trocadas no retorno. No primeiro dia, então, será entregue nas escolas municipais de ensino fundamental as novas passagens. Então, como a direção, a secretária vai ter os dias que os alunos vão para as aulas, a cada semana vai ser entregue as passagens que eles vão precisar. Então, no caso, na sexta-feira, eles vão entregar as passagens dos próximos 15 dias, que eles já vão precisar de segunda a sexta no retorno. No caso das passagens que são compradas para o ensino médio, elas serão trocadas. Então, o aluno leva, ou a pessoa responsável pela compra das passagens, leva as passagens para trocar pelas próximas. Então, não vão ser usadas as mesmas que sobraram. Elas vão ser trocadas pelas novas passagens com os dias correspondentes às aulas. Tá atendido, então, a resposta, Clarice. Ficou com alguma dúvida? Pode estar nos enviando aqui de novo, tá bom? Mandar mais uns alôs aqui. O pessoal ainda continua aqui participando com a gente. Em especial também deixando seu recadinho. Vamos lá, né? Mandar um abraço aqui também para nossa amiga, a Glaci Schmidhaus, está na sintonia. A Ivani Oliveira, o Valdir Stirmer, ainda o Ismar Miller, o Fuga Zenaide, o Ornélio Miller também nos acompanhando, a Liviane, um beijo para você, para a Ieda Aren, também sintonizada, a Rosemary, também a Joyce Radaeli, o Nestor Tischer, a Marciana Roveda, o Regis Brauer, um alôzão aí para todo mundo. Pedir então aqui para as nossas convidadas hoje as considerações finais, né? As últimas colocações, a questão aí tudo certinho com os pais, alunos, as professoras retornando hoje, então, Mara? Isso, Ana. Eu acho que tem 2 recados importantes aí. Só complementar um pouquinho o que a Carol falou, não sei, só para tranquilizar, então, esse pessoal do ensino médio, que eu acho que é a maior demanda, né? Os do fundamental que estão nas escolas, é mais tranquilo, eles já recebiam as passagens na escola, como a Carol falou.
As do ensino médio, então, que juntem ainda suas passagens antigas, aquelas que já foram compradas, e que eles troquem, isso não vai ter custo nenhum. Tá. A gente só não está fazendo isso ainda, neste momento, porque a gente não sabe o dia do retorno do Guararapes. Então, no momento em que o Guararapes anunciar para a gente que vai retornar, daí a gente anuncia isso para a comunidade, a gente vem na rádio, fala isso para a comunidade, para que faça essa troca. A gente não quer prejuízo de ninguém, na verdade. A gente quer dar condições para que as crianças, nesse caso os adolescentes, retornem à escola, né? E sim, Ana, eu quero dizer então como segundo recado que os professores hoje retornaram para as escolas presencialmente, né? A gente sabe que eles tiveram todo um desafio ao longo desse período todo. Fizeram todo um trabalho diferenciado de forma remota, se desafiaram a usar as tecnologias para garantir a ação pedagógica nas escolas, nas famílias, na verdade não foi nem na escola, né? Foi dentro da casa das pessoas, isso foi um diferencial gigantesco. Então, de novo, agradecer e dizer que a gente está junto, que a gente sabe que existe uma série de medos e de receios, né, em função desse retorno, mas que nós estamos juntos, a gente trabalhou, as escolas se organizaram para receber tanto professores quanto alunos de forma segura e que a gente está junto também nesse momento para que dar qualquer suporte que for necessário. E sempre agradecer esse espaço, né? Agradecer a Ana, a Rádio Integração que nos acolhe e que permitiu que também a gente chegasse na casa das pessoas por este meio, que é tão importante, tão significativo, né? Que coisa boa, é um prazer sempre você junto com a gente aqui, já estou acostumada, vou sentir falta o dia que não tiver mais o programa, mas enquanto tiver assunto a gente vai tocar ele, né? E a família tá bem? A bebê tá bem? Tá tudo certo, é o bebê, o Antônio. Bebê, tá tudo o Antônio. Certo. Eu acho que eles estão nos escutando, pelo que tu me disse aí, a vovó já deu um oi, então deve estar nos escutando. Pode ser, né? E a Cecília? Tudo bem também, ansiosa para retornar. E o pai está ajudando a cuidar? Também, dentro do que é possível, né? Porque todos tiveram que se readaptar, mas a gente precisou contar com Tata, sim. Tá certo. Então, Joyce, muito obrigada pela participação e presença. A Mara e a Carolina também. Bom retorno lá para o trabalho de vocês. Uma boa semana. Hoje só começando. Sábado, feriado, né? Segunda que vem o programa é feriado também, né? Então, também não teremos a Voz que Fala e Ensina na semana que vem. Mas lá no dia 8, 9, a gente... 3? Dia 13, a gente retorna aqui na Rádio Integração, então. E aí a gente vai tratar do retorno da educação infantil, que é uma outra pauta bem importante, porque agora eles não voltam, né? Então as ECs também vão se preparar e a educação infantil e os anos iniciais também vão começar, então a partir do dia 12. Mas daí nos 2 programas seguintes a gente vai tratar um pouco disso. Tá certo, então. Muito obrigada. Um beijo para Célia Actel, desejando aí a todas também uma boa tarde. Valeu, viu, Célia? E o programa Voz que Fala e Ensina vai ficando por aqui. Na sequência tem ele, Rodrigo Vedói, para te fazer companhia aqui com o Esporte Show da Rádio Integração. O esporte que também está retornando aqui no nosso município. Então, no dia 8, a gente já vai fazer um jogo aí de volta. Então, com o campeonato municipal. Tomara que sim, né? Gente, valeu. Uma boa semana a todos. E até na outra semana, então, aqui neste mesmo horário. Encontro marcado. Tchau, tchau. O que é sucesso, você ouve aqui. Eu vou ficar com ela, perdoa meu amigo. A sua música. Caí no golpe do te amo e coisa arada.